Tônia, ajeita esse jaleco. A gola do jaleco. Não entendi, doutora. Cortou. Não, eu tô. Marta, falando, ajeita a gola do jaleco. A gola do jaleco. Tá bom. Isso, doutor. Obrigado, Marta. Isso, bonito.
Boa tarde, doutora. Boa tarde, doutora. Tá faltando a Paloma. Então, talvez, doutora, ela não vai entrar porque, como ela mora numa cidade que não é, ela não está aqui, parece que ia haver por parte da companhia de energia, aí hoje a tarde inteira ia ficar sem energia. Então, ela até, não sei se ela conseguiu entrar em contato com a senhora, ela falou que ia tentar falar com a senhora ou com o Hugo, porque realmente é uma coisa que fugiu o controle dela. Então, peraí, doutor, como é que faz aí para compartilhar? Que eu nunca fiz isso aqui, não.
Deixa eu ver se eu acho isso aqui. Alguém sabe fazer isso aí? Eu não sei, não. Alguém do grupo aí? Só um instantinho que eu achei aqui, doutor, que eu nunca fiz isso, eu estava procurando. Só um instantinho. Certinho. Compartilhar informações. O meu não aparece isso não. É que eu não tenho PowerPoint aqui. Então eu vou pedir solicitação para entrar pelo meu computador, que eu estou usando o celular e no meu celular não tem PowerPoint instalado. Então me aceita aí, por favor. Deixa aqui, apresentar agora. É uma janela, doutora, que aperta? Ou tela inteira? Foi, tá aparecendo. Certo. Só que agora eu não estou vendo ninguém nem nada, só a minha imagem aqui do. Ah, não, meu Tenta não tá. entrar pelo celular para te apresentar, Antônio. Deixa eu ver aqui. Só organizar aqui, doutor, que eu nunca mexi, então estou tentando entender.
Mas tá aparecendo na tela aí, doutora? PowerPoint? Para mim aqui eu não tô conseguindo visualizar qual que eu estou. Tá no segundo, na segunda página. Tá trocando? Normal? Tá. Ah, então tá bom. Deixa eu só então, terminar de selecionar aqui a página, só um segundo, por favor. Que eu estou dividindo a tela aqui no meu computador para eu poder visualizar as duas coisas. Porque no programa não me aparece eu trocando, não. Pronto, agora está na tela inicial. Bom, vamos começar, gente. Boa tarde a todos. Meu nome é Antônio Paulino. A gente vai apresentar o trabalho sobre os fármacos, né, andrenérgicos, né? Bom, o que são esses fármacos andrenérgicos? A gente tem que partir do conhecimento seguinte, que o nosso organismo, né, a gente tem um sistema nervoso central, e o sistema nervoso central, ele tem a função também que é simpática, né, e essa função simpática, que é a função de luta ou fuga, que de onde que vem a formação dessas drogas, dessas drogas andrenérgicas. Então, quando você ativa a função simpática, que é a função simpática, tá aparecendo no segundo slide, não tá, gente? Tá. Quando atinge Só abre ele, porque tá aparecendo a tela do seu computador, não tá aparecendo o slide eu não aberto. consigo visualizar o que está acontecendo. Bom, então vamos tentar. Abre a apresentação aqui embaixo. Mas aqui só fala para interromper. Tá, então, deixa eu ver aqui. Entrar aqui de novo. Tela inteira. Uma janela, então, peraí. Assim. Eu não consigo nem chegar lá na tela, peraí. Aí, Deixa ela inteira, aí você abre no seu celular, acompanha pelo celular. Vai, negócio, compartilha. Compartilha. F5. Ou não, tá em tela inteira agora? O meu, no meu computador tá aparecendo a tela inteira.
O meu aqui está aparecendo a tela inteira. Bom, aí estou falando que o sistema simpático é responsável por essa parte de fuga ou luta. Então, os hormônios e os neurotransmissores desses adrenérgicos, esses fármacos adrenérgicos, que compõem esse sistema de fuga e luta, onde ele vai atuar no corpo inteiro. Bom, aí agora vamos falar da parte introdutória, que é de onde que vem essas catecolaminas, ou esses simpaticominéticos, ou também conhecidos como adrenérgicos. Ela é produzida primeiramente a substância na tirosina, onde ela hidroxiliza, né, formando a dopa, aí a dopa descarboniliza, né, formando a dopamina, aí a dopamina se hidroxiliza de novo, né, forma a noradrenalina, que até aí é neurotransmissor. Essa noradrenalina é mandada para a glândula suprarrenal, né, na parte medular, onde ela é convertida junto com enzimas em adrenalina. Alguns conceitos básicos para a gente poder entender esses mecanismos. Né? O que é catecolamina, propriamente dito? Né? São monoaminas naturais, né, que funcionam como neurotransmissores e hormônios, caracterizando por um grupo catecol, um anilo benzênico, né, com 2 grupos de hidróxido. Aqui se une a uma amina e contém nitrogênio. São solúveis em águas e circulam ao torno de 50% na corrente sanguínea, ligada a proteínas plasmáticas. Então, essa fórmula aqui é a fórmula básica da catecolamina, é essa que está em cima. 2 hidróxidos, né? Ligado a um anilho de beceno, né? Bezeno. E com um grupo amina. Os simpaticométicos, propriamente dito, né, é designação dada aos medicamentos que têm ação similar à estimulação do sistema nervoso simpático, que tem o poder de imitar a estimulação das fibras adrenérgicas do sistema nervoso simpático. Outro conceito importante para a gente entender essa matéria, o que é agonista e antagonista, né? O agonista é a molécula que se une ao receptor, se estabiliza e tem uma determinada conformação, uma função. E o antagonista é uma molécula que inibe a ação do agonista, mas não tem efeito, né, na ausência do agonista. Isso foi até que a doutora já explicou para a gente nas demais aulas. E para a gente continuar a entender, começar a entender, a gente tem que saber que existe o seguinte: essas catecolaminas, elas vão agir em receptores. Esses receptores são 2, alfa e beta, e com subdivisões, né? Então, a gente tem o alfa 1, que é pós-sináptico, né? Que vão cumprir a função simpático. O alfa 2 é pré-sináptico, ou inibidor, ou pós-sináptico. O beta, ele é o beta 1, né? Aí tem os betas, aí tem o beta 1, que é pós-sináptico. A principal função está no coração. E o beta 2 é pós-sináptico e a principal função é no brônquio. E também nós temos o beta 3, que trabalha mais na parte do tecido adiposo, fazendo lipasa. É lipasa mesmo? É, lipasa. Para a gente continuar entendendo esses receptores alfa e beta, a gente tem que saber o que ele faz no organismo, né? Então, os receptores alfas, eles têm o alfa 1, que vai fazer contração muscular dos vasos, do brônquio, do uretério, da bexiga e da íris. E no trato gastrointestinal ele faz o relaxamento. O alfa 2, ele é pré-sináptico, né? O beta 1, aí vem os betas, o beta 1, então ele aumenta a força do débito cardíaco e a contração muscular. O beta 2, ele faz relaxamento dos vasos do brônquio, do trato intestinal, da urina, da bexiga, das vias seminais e ciliar. E
o beta 3 faz a lipólise, que é a degradação da gordura. Aqui mais um quadro mostrando todas essas funções do alfa e do beta, e da sinapse, que aí dá uma lidinha depois, galera, porque é muito interessante. Aí vem falando agora, vamos falar das classificação das catecolaminas. Elas têm, segundo o nosso livro, né, ela tem 7 grandes classificações. Né? Aí eu vou dar uma lida, porque para mais fácil vocês entenderem. Uma associação excitatória, né, periférica sobre certos tipos de músculo liso, como os vasos sanguíneos que irrigam a pele, os rins e a mucosa. E as células glandulares, como das glândulas salivares e sudoríparas. Segunda função, classificação. Uma ação inibidora periférica sobre outros tipos de músculo liso, como os da parede intestinal, o arbóreo bronquial, vasos sanguíneos que irrigam a musculatura do esqueleto. Uma terceira ação, uma ação excitadora cardíaca, que aumenta a frequência e a força da contração cardíaca. Ações metabólicas, com o aumento da taxa de glucogenólise no fígado, né? E no músculo que libera ácidos gráficos, tecido adiposo. Uma quinta ação, ações endócrinas, como a modulação aumenta a diminuição da secreção de insulina, renina, hormônios hipofissárias. Ações sobre o sistema nervoso central, como a estimulação respiratória, aumento da vigília, a atividade psicomotriz, a redução do apetite. E, por último, ações prévias da união que inibe e facilita a liberação de neurotransmissores, sendo que a ação de inibidores fisiologicamente é mais importante. Existe uma outra classificação conforme a ação dessa catecolamina, né? Então, os fármacos que... Essa classificação sobre a ação, ela é dividida em 3 partes, né? Ação direta, ação indireta e ação mista. Então, eu também vou dar uma lida, porque fica mais fácil o entendimento. Os fármacos de ação direta atuam diretamente um ou vários receptores adrenérgicos. Estes fármacos podem apresentar uma seletividade considerável para certo subtipo de receptor específico. Por exemplo, a felinefrina, que para alfa-1, a felinefrina, ela tem um receptor específico em alfa-1. A terbutalina, para beta-2, ou podendo ter uma seletividade escassa, nula, atuando sobre muitos tipos de receptores, por exemplo, a adrenalina, que atua em todos os receptores, alfa-1, alfa-2, beta-1, beta-2, beta-3. E a noradrenalina, alfa-1, alfa-2 e beta-2. A associação indireta aumenta a disponibilidade de noradrenalina e epinefrina, estimula os receptores adrenérgicos. Esta ação pode exercer em várias maneiras, né? Liberando noradrenalina nas varizes nervosas simpáticas, bloqueando o transporte de noradrenalina. Então, ela tem uma ação que ela mesma pode se bloquear nas neuronas simpáticas. Exemplo, a cocaína, né? Bloqueador das enzimas que invertem o metabolismo monoamino oxidase, que é o MAO, né? Aí outro exemplo, a pargilina, ou catecol O metiltransferasa, chamado de COMET, a entocarpona. E também os fármacos que liberam noradrenalina de forma indireta e também ativa diretamente. Receptores se denominam simpaticomiméticos, de ação mistas, por exemplo, a efedrina e a adrenalina. Os efeitos fisiológicos nos receptores. Então, aqui vou ler esse pedaço e vou explicar. A densidade da proporção dos receptores adrenérgicos, alfa e beta, desculpa, tem um erro ali, seria um beta ali, constitui fatores importantes na resposta de qualquer célula do organismo dos animais.
Órgãos aminas simpaticominéticos, desculpa. Então, o que isso tudo quer dizer? Que a mesma droga, ela vai agir, o mesmo fármaco, né, a mesma catecolamina, ela vai agir de forma diferente em cada órgão. Então, o que acontece? A mesma droga, ela pode agir, por exemplo, no coração, ela vai aumentar o déficit cardíaco, adrenalina. Vamos falar, por exemplo, a adrenalina, que ela atinge todos. No coração, ela vai aumentar o déficit cardíaco, aumentar a frequência cardíaca para ter uma melhor pós-carga. No sistema circulatório, ela aumenta a pressão arterial, faz vasoconstrução da periferia para melhorar a pré-carga. Nos brônquios, faz vasodilatação para aumentar o fluxo de oxigênio. No pâncreas, ela vai diminuir ela vai diminuir a produção de insulina, porque ela quer que a glicose esteja mais disponível para o corpo, para onde ele for precisar, e não retido na célula, porque a insulina faz a glicose ir para a célula. Então, aqui ela quer que diminua a produção para que esteja mais disponível. Nos rins, ele vai intensificar o sistema renina, angiotensina, aldosterona, porque ele quer aumentar a concentração, reter volume. Então, ele não quer que você jogue esse volume fora. No fígado, ele vai aumentar justamente a quebra da glicose e a lipose da gordura, que é a quebra de gordura, para que você tenha energia. E no útero e na bexiga, ele vai fazer vasoconstrução. Por que ele faz todo esse percurso? Não é percurso a palavra certa, porque ele faz todos esses efeitos. Porque é o que eu falei no início. As catecolaminas são ligadas a fuga e luta. Então, ou para fugir ou para correr, você vai precisar dessa ativação toda aqui. Então, quando você está ali pronto para lutar ou correr, você precisa de mais força, mais energia. Então, você tem que aumentar seu déficit cardíaco, você tem que aumentar sua pós-carga, sua pré-carga, você tem que ter mais energia disponível, mais oxigênio. Então, as drogas catecolaminas agem nessa parte toda do organismo. Depois que a gente entende onde elas agem, aí a gente começa a entender os receptores. Porque para a mesma chave, né, ela vai abrir várias fechaduras. É uma droga justamente que tem essa função. Por exemplo, vamos citar a adrenalina novamente, porque é mais fácil da gente entender. Então, a adrenalina ela vai funcionar em todas essas fechaduras. Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, e também na beta 3. Então, o que ela vai fazer? Na alfa 1, ela vai fazer vasoconstrução, né, nas arteríolas, porque ela precisa melhorar essa concentração de sangue no coração, para o coração bombear mais. Com esse sangue venoso voltando mais forte, eu vou poder que meu coração vai aumentar o déficit cardíaco, a frequência cardíaca, ele vai bater mais forte, né? Ele vai fazer palavrinha que eu sempre erro. Inotropismo e cronotropismo, que é justamente bater mais forte e mais rápido. Pensando nessa... Eu esqueci de falar aqui, desculpa, gente. No alfa 1 também, ele faz vasoconstrução vesical e uterina. Para que é isso? Pensando nesse mecanismo de fuga e luta, ele precisa desvaziar o que já é despejo. Por isso que até existe um termo meio vulgar, mas a pessoa mijou de medo. Mas é porque o corpo ficando, se livrando daquela parte que ele não precisa, para ele poder correr mais no caso de fuga. Só que a gente tem um controle dos esfínteres, tanto urinário quanto anal, né? Então a gente não tem muito disso, não. Mas dependendo da dose, acontece. No pâncreas, né, o alfa 2, ele vai diminuir a produção de insulina. O alfa 2 também vai ativar a agregação plaquetária. Para que ele ativa isso? Porque no caso de luta, você se ferir, você não sangrar, né? E também diminui a produção de noradrenalina, a noradrenalina
ela pode ter uma ação vasodilatadora, que não é interessante para o organismo nessa situação. E no brônquios, que é o beta-2, né, que é importante, o beta-2, ele vai fazer a broncodilatação, que é justamente abrir os brônquios para a gente poder ter mais oxigênio. E o beta-1, ele vai aumentar a frequência e o déficit cardíaco. Quando você conhece o que a droga faz, o que a catecolamina, onde ela age, em qual receptor ela age, fica mais fácil a gente começar a entender como funciona. Então, eu vou dar uma parte aqui continuar uma parte aqui do trabalho, que é a dopamina, a noradrenalina, a adrenalina, que são catecolaminas endógenas, né, que o nosso corpo produz, e justamente onde ela tem mais função. E eu aqui, no caso, preferi citar no caso de emergência e urgência, que é onde a gente vai usar esse tipo de droga no dia a dia como médico. Então, por exemplo, um paciente, né, ele chegou lá com suspeita de bradicardia. Não. Espera, deixa eu me organizar aqui, desculpa. Tá certo. Ele chegou com suspeita de choque. O que eu preciso fazer? Eu preciso aumentar a noradrenalina dele, que ele é um alfa-1, porque ele vai fazer vasoconstrução. Então, ele aumenta a pressão arterial e aumenta a pré-carga. Então, ele ajuda a melhorar nessa parte. A dopamina. Um paciente que chegou com bradiarritmia, né? E a dopamina tem uma outra questão, que ela é dose dependente. Dependendo da dose, ela vai diminuir no alfa-2, inibindo a secreção de nota, fazendo a vasodilatação periférica. Quando você quer que aumente essa força do coração, você faz uma dose maior. Aí, ela vai fazer vasoconstrução periférica no alfa-1 e vai fazer hitropismo e cronotropismo no beta-1. E a adrenalina atinge todos eles, beta-1, beta-2, alfa-1, alfa-2, beta-1, beta-2. Ele é usado em pacientes pós-CPR. Então, quando o paciente está ruim ali mesmo, pós-CPR, você pode aplicar adrenalina. Mas não é simples assim não, tá, gente? Tem todo um procedimento de doses, tem que ser tem que ser através de acesso central. Todas essas drogas têm a forma correta de utilizar. Eu só estou dando aqui como exemplos para facilitar um pouco mais o entendimento. Aqui tem uma tabelinha onde está mostrando, né, os agonistas adrenérgicos, né, de ação direta, de ação mista e de ação indireta. Né? Eles podem ser seletivos, de ação direta, e não seletivos, como seletivos, a fenilefrina, a clodinina, né? Não seletivos, oximetazolina, ação mista, por exemplo, efedrina, né? E de ação indiretas são agentes, né, liberadores de afetamina, inibidores da captação da cocaína, inibidores de MAO, inibidores de COMT. Agora o trabalho vai ser continuado falando das agonistas e seus receptores. Bom, gente, boa tarde. Vou dar continuidade aqui, falando sobre os agonistas de adrenérgicos do alfa-1 e alfa-2. Os agonistas de receptores adrenérgicos do alfa-1, eles constituem por receptores metabotrópicos, que são proteínas associadas à proteína G. Ou seja, são 7 domínios transmembrana. Ele está presente na membrana plasmática com certas células
com funções principais, ou seja, de promover a ativação da enzima fosfolipase C, que ela vai atuando no lipídio da membrana. Também temos o fosfatidilanoxitol 4,5, que é o bisfosfato, PIP2, que são os subprodutos trifosfato de inositol. O que a gente precisa saber sobre o trifosfato do inositol? Ele está relacionado com a liberação do íon cálcio de retículo, que vai estar ativado por proteína quinase C. Entre essas principais ações que a gente vai ver mais na frente, estão a vasoconstrição, broncoconstrição, secreção salival e a contração dos esfíncteres gastrointestinais, contração do íris, que é a midríase, e glicogenólise hepática, que é o relaxamento da musculatura lisa, que é do trato gastrointestinal. Eu vou falar para vocês agora sobre o fármaco, o que ele é atuante. Ele vai estar atuando no receptor, onde possui ação específica, ou seja, os fármacos seletivos. E também temos outros receptores adrenérgicos, que são os não seletivos. O que eu quero dizer sobre isso? O que são os agonistas receptores da alfa-1? Eles são medicamentos simpatomiméticos, que são a ação principal da vasoconstrição, que é na pele e nas vísceras. Ou seja, tem um exemplo para passar a vocês de agonistas, que são os descongestionantes nasais, como a oximetazolina, por exemplo, que ela vai atuar combatendo a característica passagem da plasma, ou seja, na região submucosa, por meio da vasoconstrição. Outro exemplo que eu tenho para passar para vocês é a fenilefrina e a metoxamina, que ela está relacionada na vasodilatação, que seja a queda de pressão arterial e o relaxamento do músculo detrusor da bexiga, que, ou seja, são os prazosina e o doxazosina. Vou falar para vocês agora sobre o receptor adrenérgico da alfa-2. O que é o agonista adrenérgico da alfa-2? Eles são o que constituem metabotrópicos, como eu tinha falado no alfa-1. Ele tem várias coisas em comum, que são proteínas associadas com a proteína G, que foi como eu falei. Com isso, ele tem a ligação com a norepinefrina e a epinefrina, que é a subunidade da alfa da proteína G, que é onde isso associa o receptor e promove outras ações, ou seja, inibindo a enzima adenilatoxiclase. O que quer dizer? Diminui a concentração de AMP, que é a abertura de canais de K+. O que eu quero dizer sobre isso? Qual que é essa ação que a alfa-2 traz para a gente? É a hiperpolarizante, que ela vai estar refletindo na localização, que vai estar presente na regulação inibitória da liberação de adrenalina e noradrenalina, ou seja, é o autorreceptor do neurônio pré-sináptico, que foi como o nosso colega Antônio tinha explicado mais atrás. Para eu poder finalizar a minha parte, deixar os meus colegas apresentarem, eu vou falar sobre os outros agonistas simpaticomiméticos. Temos 3 simpaticomiméticos que são utilizados que vão ser utilizados e são utilizados na prática. São a dextroamphetamina, o metilfenidato e pemolina. Essas são as principais indicações que mais usam para o transtorno de déficit de atenção, com hiperatividade, a narcolepsia. A anfetamina, ela já foi usada lá nos anos de 1880 para combater
e permanecer o pessoal acordado, para também utilizado lá na Segunda Guerra Mundial. O que eu quero dizer para vocês também sobre a anfetamina? Ela tem na química, que é na farmacologia, como depois eu vou passar para vocês esse slide, vocês vão entender melhor. Junto com a fenilosopropilamina, ela possui a estrutura química bastante semelhante com a da catecolaminas, como a dopamina, norepinefrina, mas a anfetamina, ela é capaz de atravessar a barreira com hematoencefálica. Ou seja, seu isômero dextrotrógeno tem que ser usado com a dextroamphetamina de 3 a 4 vezes mais potente. Por quê? Porque isso tem a relação da alteração comportamental, que é a anfetamina. Agora eu vou deixar o pessoal dar continuidade no trabalho. Maiara, agora é você. A Antônia, a Maiara me passou mensagem mais cedo. Ela não está em casa e está sem internet no prédio onde ela mora, está sem energia. Aí ela pediu para o pessoal, os demais, ir apresentando, tá? Então, acho que é a Tainá agora. Sim. Você quer compartilhar a tela aí, Tainá? Não, fica com você aí, porque eu tô pelo celular e não tem como eu mexer. Pode ser? Pode. Então, eu vou falar sobre os antagonistas dos receptores adrenergéticos. Muitas das ações importantes das catecolaminas endógenas são medidas pelos receptores alfas adrenérgicos. As respostas de partículas revelâncias clínicas consistem em contrações dos músculos liso arterial, venoso e visceral. Antônio, pode ir para a próxima página? Bom, eu vou estar explicando sobre os antagonistas e os seus receptores. Os fármacos que vamos falar, eles vão atuar ali antagonizando o efeito da noradrenalina, ou seja, vão bloquear os receptores adrenergéticos. Eu vou começar falando dos antagonistas alfas, dos receptores, dos antagonistas alfa dos receptores. Como sabemos, não existe só um tipo de receptor alfa. Existe alfa 1, alfa 2, alfa 1A, alfa 2A. Os fármacos, eles têm seletividade específica ou não têm seletividade específica. Para os receptores alfas, eles são divididos em não seletivos, alfa 1 seletivo e alfa 2 seletivo. Vou começar falando sobre o não seletivo. Quais são os efeitos causados pelos antagonistas não seletivos dos receptores alfas? Bom, antes de tudo, temos que lembrar dos receptores, onde eles estão presentes em cada um dos receptores alfa 1. Por exemplo, está presente principalmente na musculatura lisa dos vasos sanguíneos, localizados principalmente na região periférica, como pele, vísceras, etc. Se tem uma estimulação simpática do receptor alfa 1, causaria uma vasoconstrição. Então, o antagonismo vai causar uma vasodilatação, como que está aí em amarelo. Esse é um efeito dos não seletivos. O alfa 2 está presente nos neurônios pós-ganglionar, tendo uma função de feedback negativo.
Os principais efeitos da vasodilatação é o efeito clínico esperado. E com essa vasodilatação vai ocorrer uma diminuição da resistência vascular, como vocês estão vendo aí. E com essa diminuição da resistência vascular, consequentemente, vai ter uma diminuição da pressão arterial. Para que são usados os antagonistas não seletivos? São usados para o tratamento de hipertensão. Como eles não têm um efeito nos receptores beta, ele não tem como efeito cardíaco notável. Porém, lá nos receptores barros, receptores localizados no sulco carotídeo, eles detectarão essa redução arterial e mandam uma mensagem para o coração falando para eles acelerar o ritmo. Então, vai acontecer um ataque cardíaco. Além desses efeitos de taquicardíaca, tem possíveis efeitos colaterais, como hipotensão ortostática e congestão nasal. E tem 2 exemplos de antagonista, que está aí em azul, que não são seletivos, e que são a fenoxibenzamina e a fenlotamina. A fenoxibenzamina, ela é usada no tratamento de feocromacintoma. Pode mudar, Antônio. Agora eu vou falar sobre o alfa-1 seletivo. Começamos pelo uso clínico, em questão que a situação que os antagonistas dos receptores alfa-1 são utilizados. O principal uso clínico do alfa-1 seletivo é de tratamento para a hipertrofia prostática benigna. Por quê? Porque ali no músculo liso prostático temos a presença do receptor do tipo alfa-1. Então, antagonizando esse receptor, vamos ter um relaxamento da musculatura lisa. Um exemplo de um fármaco utilizado na hipertrofia prostática benigna é a doxazosina. E existem outros tipos de exemplos de fármacos, que são o prazosin e o terazosin. Os efeitos colaterais possíveis desses fármacos, quais são os efeitos possíveis desse fármaco? Um efeito colateral importante é a impotência sexual, que está escrito aí em rosa, que são os efeitos colaterais. Nessa impotência sexual, ela não quer dizer que vai ser no sentido de ereção, e sim no sentido de ejaculação. Por quê? Por causa dos movimentos da contração para impulsionar o esperma. E nisso temos os receptores do tipo alfa-1. E os alfa-1 são usados também no tratamento de hipertensão. Também que temos como exemplo o prazosin, que era o fármaco que iríamos usar. Aí, no alfa-2, não tem no slide, esqueci de falar com o Antônio, o fármaco do alfa-2 seletivo é o iombina. É do tipo dor e é utilizado como estimulante sexual na importância masculina, apesar da falta de comprovação científica, né? Mas melhora o fluxo sanguíneo na região sexual dos homens. Produz uma gama de efeitos colaterais e alterações da produção arterial. É isso, minha parte. Tawane. Ai, vamos lá. Você quer dividir a tela ou eu continuo passando? Não, só vai continuando aí.
Eu vou falar sobre os antagonistas beta-adrenérgicos. Tá dando meu áudio? Tá tudo certo? Sim. Que vai fazer barulho, porque os caras estão mexendo. Já vou avisar que os caras estão mexendo no forro do meu apartamento. Eu não sei como vai ser meu áudio. Eu vou falar sobre os antagonistas beta-adrenérgicos. Meu Deus, eu não consigo falar esse nome. A gente tem 3 tipos, que nem o Antônio tinha falado, só que eu só coloquei os 2 principais, que seriam os bloqueadores beta 1 e os bloqueadores beta 2. O beta 1, como o Antônio também tinha falado, ele tá, geralmente ele tá no coração, e o beta 2, ele tá presente em maiores partes do corpo, que seriam nos brônquios, no intestino, na bexiga, no útero, e etc. Pode baixar. Tá. Os efeitos dele, né? A gente vai ter uma broncodilatação, a gente vai ter um aumento na motilidade do intestino, um relaxamento do intestino e uma produção de um humor aquoso. Deixa eu só falar um negócio. Essa produção do humor aquoso, uma diminuição do humor aquoso, seria no tratamento do glaucoma, que eu vou dar um exemplo depois, mais pra frente. Pode baixar. Tá, indicação do farmaco. Como todo, né, farmaco, ele vai ser indicado de acordo com a importância clínica para cada paciente, né? Então, a gente vai ter que ver a afinidade relativa dos receptores, atividade simpático-mimética intrínseca, o bloqueio dos receptores alfa, a lipossolubilidade, a capacidade de induzir vasodilatação e as propriedades farmacocinéticas. E daí a gente viu esse negócio aqui, o que acontece? A maioria dos antagonistas, eles não vão bloquear quando você tem um bloqueador já alfa-adrenérgico nele. Só que a gente vai ter algumas exceções, tá? Que seriam, eu coloquei 3 aqui, que seriam o labetanol, o carvedilol e o buncidolol, que são exemplos, são fármacos que eles vão inibir os 2 tipos de receptores, tá bom? Que seriam os não... como que fala? Os não seletivos. Pode baixar. Propriedades farmacológicas, aqui, vamos falar. Então, como o Antônio tinha falado lá em cima, os receptores beta, né, os bloqueadores, os bloqueadores betas, eles não têm como eles terem uma reação sozinho, entendeu? Então, eles vão vir a partir de uma resposta, que vai ser uma resposta ou do tecido, por ativação dos nervos simpáticos. Então, como que vai ser isso? Vamos colocar assim. Se eu dar um tal farmaco para um paciente que está com o coração normal, ele não vai ter um efeito significativo. Só que se eu pegar esse paciente, colocar ele sobre um estresse nesse coração, vamos dizer, uma caminhada, alguma coisa assim, que vai fazer com que o coração entre numa frequência maior, então, daí sim, esse beta-bloqueador vai fazer um efeito, tá bom? Acho que aqui... Deixa eu falar disso aqui. Então, as catecolaminas, que a gente falado lá em cima, elas têm ação conotrópica e inotrópica positiva, ou seja, a gente vai ter um aumento da frequência cardíaca e um aumento da frequência de contração do coração. E quando a gente usa um beta-bloqueador, a gente vai ter esse efeito inverso, ou seja, vai ter uma diminuição na frequência cardíaca e uma diminuição na frequência de contração do coração, tá bom? Então, vai ser cronotrópica negativa e cronotrópica negativa também. Isso só quando o sistema nervoso simpático está ativado, tá, gente? Que nem eu falei, a gente vai precisar de alguma coisa para ativar isso, para poder ter o efeito do beta-bloqueador, senão ele não vai ter um efeito muito significativo. Pode baixar. Aqui a gente vai começar já a falar de alguns fármacos. Vamos falar do propanolol. Ele é indicado, assim, por cima, a gente vai ter ele antihipertensivo, antiaginoso, antirrítico, de classe 2, cefaleia vascular, que seria, né, dor de cabeça, eu não indicaria muito, mas tudo bem. Ansiolítico, para tremores também, freocromocitoma, que seria um tumor,
Só que daí a gente tem que ver para esse tumor, o que vai acontecer? A gente vai ter que ver se a gente vai ter que bloquear antes de, vamos dizer, se eu passei esse medicamento para o meu paciente, eu vou ter que passar um bloqueador alfa para evitar uma vasoconstrução. Porque senão vai descompensar por causa da epinefrina que o tumor libera, entendeu? Vamos lá, deixa eu ver como ele age. Pode mudar? Não, peraí, deu um estralo aqui. Só vou falar aqui, acho que eu vou pular essa parte aqui. Aqui acho que não preciso falar. Já falei que todos os beta-bloqueadores, eles vão agir no sistema nervoso simpático. O propanolol, ele é um bloqueador não seletivo, ou seja, ele vai bloquear beta 1, beta 2, ele não vai ter uma seleção de qual dos dois ele vai bloquear, vai diminuir também... Oi? Alguém falou alguma coisa? Não, né? Vai diminuir a pressão arterial e a frequência cardíaca. Ele também, como ele é antiaginoso, ele vai diminuir também a demanda de oxigênio para o miocárdio, tá bom? Ele vai ser em comprimidos de 10 miligramas, 40 miligramas, 80, vai ter 80 de cápsulas de liberação longa e 160 de cápsulas de liberação longa também, que daí eu já vou falar como que vai ser usado essas cápsulas. Pode baixar. Tá, para hipertensão, para cada um deles, a gente vai ter um jeito de usar. Para hipertensão, a gente vai iniciar de 40 miligramas 2 vezes ao dia, se necessário, e vai aumentar gradualmente. Daí, da angina do peito, de 80 a 320 miligramas, daí tem todos, para cada tipo de enfermidade, para cada tipo de resposta, a gente vai ter uma indicação e um limite para essa indicação, como é meio óbvio isso, né, gente? Para ansiedade também, tremor, então vai indo, enxaqueca, depois vocês dão uma lida nisso daí, pode ir para baixo. Isso não é muito importante que eu falo. Atividade como antihipertensos. A gente está falando do mesmo farmaco, tá, gente? É só as atividades dele diferentes. Então, começou, como eu tinha falado, que ele é um antihipertenso, vamos começar falando dele da função de antihipertenso. Então, geralmente, os antagonistas beta, eles não vão reduzir a pressão arterial em pacientes normal, que seria aquela coisa que eu falei, se o paciente está normal, ele não vai ter um efeito muito significativo. Porém, no hipertenso, esse efeito já vai ser bem significativo, tá bom? Então, é aquele negócio que eu falei, se não tem uma resposta, geralmente ele não vai ter uma ação muito grande. Está falando que não sabe muito certo qual o mecanismo responsável por esse efeito clínico, mas o que se sabe é que a situação em pacientes com maior concentração de renina plasmática, então, quanto mais concentração de renina plasmática, maior vai ser o efeito do medicamento. Deixa eu ver aqui. Vocês estão ouvindo os caras falar, né? Sim. Ai, que droga. Então, todos os farmacos que eu vou falar, eles vão produzir uma certa de vasodilatação periférica. São sugeridos mais ou menos 6 propriedades que contribuem para esse efeito de vasodilatação periférica, que vai ser a produção de óxido nítrico, a ativação dos receptores beta 2 e o bloqueio dos receptores alfa 1. O bloqueio de entrada de cálcio, e abertura de canais de potássio positivo, né, e ativação de antioxidante. Pode baixar. Ai, meu Deus. Tá, na parte pulmonar, como que ele vai agir? Ele vai bloquear, o bloqueio dos receptores 2 vai agir diretamente no músculo liso do brônquio, tá? Então, como a gente viu lá em cima, os receptores beta 2, eles vão agir nos brônquios e vai agir diretamente no músculo liso. Ele vai ter efeito sobre a função pulmonar do indivíduo normal, ele tem pouco efeito, né? Ai, meu Deus, vocês vão me deixando nervosa. Sobre o indivíduo normal, que nem eu falei, todo medicamento vai ter pouco efeito sobre o indivíduo normal, tanto no coração como qualquer outra parte do corpo.
Daí, porém, em pacientes com EPOC, esse bloqueio pode resultar numa broncoconstrução, potencialmente fatal. Então, é aquele negócio, a gente vai ter que avaliar o paciente e saber bem para ver o que, que a gente vai indicar para esse paciente. Porque alguns medicamentos vão ter uma ação um pouco mais elevada, dependendo do que esse paciente tem. Tá, o bloqueio dos receptores beta-2 também é seu principal efeito adverso. Então, a gente já sabe, como eu falei lá em cima que ele não é seletivo, então, para algumas doenças, ele já, como nem aqui, que nem aqui no sistema pulmonar, ele vai bloquear o beta-2, que já são efeitos adversos dele. E como a gente tem esses receptores, eles são importantes para broncodilatação. Então, como eu falei aqui em cima, se você tem um paciente que você não pode ter uma broncoconstrução e você dá um beta-bloqueador, meu Deus, desse tipo para ele, aí você vai poder acabar tendo uns efeitos que pode acabar levando o seu paciente a falecer por uma falta de você estar ali em cima e você ter fazer uma avaliação mais precisa desse paciente para você poder estar passando um melhor fármaco para ele, indicado para ele. Pode descer. Efeitos metabólicos. Tá, a gente vai ter também a ação dele no metabolismo, que seria o metabolismo dos carboidratos e dos lípidos, né? Ou seja, as catecolaminas, elas vão promover uma glicogenólise em resposta à hipoglicemia. Daí, elas podem retardar a recuperação da hipoglicemia em pacientes com diabetes mellitus 1, porém, raramente vai ter um efeito significativo em pacientes com diabetes mellitus 2. Efeitos adversos e precauções. A gente vai ter efeitos adversos no sistema cardiovascular, que seria... Então, como a gente sabe que o sistema nervoso simpático, ele é responsável, né, pela performance cardíaca. Então, em pacientes com a função miocárdica comprometida, os antagonistas beta, eles podem produzir uma insuficiência cardíaca congestiva nos pacientes suscetíveis, né, a esses antagonistas. Assim, o bloqueio do beta pode causar um agravamento na insuficiência cardíaca, ou em pacientes com insuficiência cardíaca compensada, também pode causar infarto e cardiomegalia, que será um aumento do coração. Pode baixar. Então, a gente não tem evidências que a administração crônica de antagonistas beta possa prolongar a vida no tratamento de insuficiência cardíaca. Só que, geralmente, eles são administrados... Tem tratamentos que alguns médicos administram eles em curta duração, e tem outros que eles acabam levando a longa duração, só que geralmente você vai ter que ir aumentando esse medicamento e você só ele não tem alguma coisa que comprove que esse aumento você vai levar esse paciente a uma melhora. Não. A braquicardia é uma resposta normal aos bloqueios dos betas, mas se tiver defeito na condução do átrio ventricular, parcial ou completa, pode causar também bradirritmias. Tem que ter cautela também nos pacientes com uso de outros fármacos, como o varapamil, ou algum outro antiarritmicos, tá, que podem impedir a condução atrioventricular. A interrupção brusca também desses antagonistas, após tratamento prolongado, que não tem uma comprovação, ela pode agravar a angina e pode aumentar o risco de morte súbita. Então, o que a gente aconselha? Não fazer uma interrupção abrupta, como a maioria dos medicamentos. Geralmente, a gente vai tirando aos poucos para poder ir deixando um negócio seguro. E também vai ter uma restrição nos exercícios. Quando você está fazendo uma diminuição da dosagem, você não pode deixar o seu paciente fazer exercício físico. Então, tem todas as restrições para você estar tirando esse medicamento da pessoa. Pode baixar. Tá, sistema nervoso central, efeitos adversos. Fadiga, distúrbio do sono, depressão, sem correlação clara. Então, a depressão, eles colocam na bula, em tudo do medicamento,
só que ela não existe ainda uma comprovação científica que tem muito a ver com esse medicamento. Miscelâneo. A disfunção sexual em homens com hipertensão, ela também não é comprovada, tá bom? Nas gestantes, no Brasil, eu vou falar para vocês, ele é contraindicado, de acordo com a bula, por falta de informações de segurança. Mas ele tem sido usado durante a gravidez, por alguns médicos têm recomendado ele durante a gravidez. Só que pela bula, ele é contraindicado. Tá, uso terapêutico, carnedilol, vai ser para doenças cardiovasculares. Está constatado que o uso dele reduz a taxa de mortalidade em grandes partes dos pacientes com insuficiência cardíaca crônica. Isso que já é outro medicamento, tá, gente? A gente já está entrando em outro. Está constatado que o uso dele reduz a taxa de mortalidade. Ai, meu Deus. Se eu contasse... Deus, gente, é por causa da chuva de ontem. Está constatado que o uso dele reduz a taxa de mortalidade em grande parte dos pacientes com insuficiência cardíaca crônica e menor índice de morte súbita em pacientes com insuficiência cardíaca progressiva. Ou seja, a gente já tem outro medicamento que já vai ter outro tipo de benefício, que já vai poder, tudo que o propanolol, ele causa, esse daqui vai ter um melhor resultado, entendeu? Então, ele vai ser um pouco mais, dependendo do que você vai tratando na questão cardíaca, ele vai ser um pouco mais seguro. Pode baixar. Tá, uso clínico dos antagonistas dos receptores beta-adrenérgicos. O uso dos antagonistas dos receptores beta, utilizados no tratamento de hipertensão e angina, eles parecem exibir uma eficácia semelhante. A escolha dos mais apropriados para o paciente, ele vai dever basear-se nas diferenças farmacocinéticas e farmacodinâmicas, né, que nem a gente falou lá em cima. No caso da doença, então a gente deve escolher, claro, de acordo com a doença que o paciente tem, a gente vai ter que estudar o fármaco e fazer a escolha melhor desse antagonista para ele. Antagonista dos receptores beta-adrenérgicos não seletivos. Então, os não seletivos é que nem o propanolol, ele não é um receptor beta não seletivo. Então, o que acontece? Ele vai interagir nos receptores beta 1 e beta 2 com igual afinidade, tá? Só que ele vai carecer de uma atividade simpacosimétrica, intrínseca, e ele não vai bloquear os receptores alfa. Só que pode baixar. Não, pode. Não, deixa eu falar isso aqui. Sobe um pouquinho de novo. Tá, absorção, destino e excreção. Como ele é altamente lipofílico, então, sobre a absorção, ele vai sofrer absorção quase completa na administração oral. Então, grande parte ele vai ser biotransformado no fígado durante a primeira passagem na circulação porta e quase 25% vai chegar na circulação sistêmica. Observa uma grande variedade de depuração pré-sistêmica pelo fígado, o que vai causar uma variedade das suas concentrações plasmáticas. Pode baixar. Eita. Peraí. Vou colocar o meu computador. Doutora, a Tawana teve um probleminha lá, já está reiniciando o computador, tá? Sobre as meninas que não vieram, a senhora quer que eu fale as partes delas ou vai marcar para outro dia, porque a Mayara teve um problema lá na casa dela, queimou tudo agora.
Tá. Só esperando Quando ela voltar, ela termina, eu vou continuando aqui, então. Dentro dos antagonistas beta, né, nós temos os seletivos, né, para beta 1 adrenérgicos. Aqui a gente vai citar algum desses medicamentos, né, e a forma de absorção, forma de uso, né. Então, o metoprolol é um antagonista beta 1 seletivo, desprovido de atividade simpaticométrica intrínseca e de atividade estabilizadora de membrana. A administração dele é oral, né? A absorção quase completa, começa a fazer efeito de 3 a 4 horas, aumenta conforme passa o tempo. Depende do metabolismo. O paciente com deficiência de enzimas, pela enzima CYP2D6, corre risco maior de apresentar efeitos adversos, uma vez ao dia. O uso terapêutico. O tratamento da hipertensão essencial, angina de peito, taquicardia, insuficiência cardíaca, prevenção pós-infarto do miocárdio, auxílio hipertireoidismo, enxaqueca. As doses iniciais são de 100 mg por dia ou 2 vezes 50 mg para algumas doenças. São administrados no caso de angina de peito. Para o tratamento inicial do infarto agudo do miocárdio, é feito intravenoso após a melhora inicial com uso oral. E contraindicado em pacientes com infarto agudo do miocárdio com frequência cardíaca inferior a 45 batimentos por minuto. Pressão arterial sistólica menor do que 100 miligramas de mercúrio e insuficiência cardíaca moderada grave. É eficaz na insuficiência cardíaca crônica. O atenolol é um antagonista beta 1 seletivo, desprovido de atividade simpaticomimética intrínseca e de atividades estabilizadoras de membrana. É muito hidrofílico e parece entrar no sistema nervoso central, apenas em grau limitado. Sua meia-vida é ligeiramente mais longa do que o metoprolol. A absorção incompleta é cerca de 50%. Existem relativamente poucas variações interpessoal nas concentrações plasmáticas de atenolol. É excretado em grande parte do modo inalterado na urina. Meia-vida de eliminação de 5 a 8 horas. Em pacientes com insuficiência renal, devendo ajustar a dose, se a creatinina é inferior a 35 ml por minuto. Usos terapêuticos. No caso de hipertensão, doenças coronárias, arritmia, angina de peito, para tratar ou reduzir risco de complicações cardíacas. Dose inicial ou tratamento de hipertensão é de 50 mg uma vez por dia, pode ser aumentado de 100 mg, se não obter uma resposta esperada. O atenolol pode ser administrado como um diurético, principalmente em idosos. Causa menos efeitos adversos no sistema nervoso central, depressão e pesadelos. Esmolol é um antagonista beta 1 seletivo com rápido início de ação, mas duração muito curta. Tem pouca ou nenhuma atividade simpaticomimética intrínseca e carece de ação estabilizadora da membrana. É administrado por via intravenosa e utilizado quando se deseja um bloqueador beta de curta duração ou em pacientes criticamente enfermos, no qual os efeitos adversos de bradicardia, insuficiência cardíaca ou de hipotensão podem exigir rápida retirada do fármaco. É um fármaco antirrítmico de classe 2. Administrado em injeção intravenosa lenta, meia-vida de cerca de 8 minutos. É usado em pacientes durante cirurgia, prevenir ou tratar taquicardia ou tratamento de taquicardia supraventricular. Utilizado em situações urgentes que exigem o início imediato do bloqueio beta. Administram-se tipicamente em doses de ataque parcial, seguido de infusão contínua. Se não for observado o efeito desejado, poderá repetir a dose até que seu efeito seja cumprido. Redução da frequência cardíaca ou da pressão arterial. Não é indicado em pacientes que se faz o uso de beta-bloqueadores, pacientes com bradicardia e nos com insuficiência cardíaca descompensada. Acebutolol
É um antagonista seletivo do receptor beta-1 adrenérgico com alguma atividade simpaticomimética intrínseca e estabilizadora da membrana. Bem absorvido, meia-vida e eliminação é cerca de 3 horas, mas o diacetilol é de 8 a 12 horas. É excretado pela urina, não apresenta impacto negativo nos lipídios séricos, colesterol, triglicéridos ou HDL. Uso terapêutico. O tratamento da hipertensão, arritmia ventricular atrial, infarto agudo do miocárdio. Pacientes de alto risco na síndrome de Schmidt-Magenis. Dose inicial da hipertensão é habitualmente de 400 mg dia. Pode ser administrada em dose única, porém, podem ser necessárias 2 doses fracionadas para um controle adequado da pressão arterial. Em geral, são obtidas respostas ótimas, com dose de 400 a 800 mg dia. Bisoprolol é um antagonista altamente seletivo dos receptores beta-1, desprovido de atividade simpaticomimética intrínseca ou estabilizadora da membrana. Tem maior atividade seletiva beta-1 do que o atenolol. O metoprolol ou betaxolol, mas menor do que o nebivolol. Foi aprovado para o tratamento de hipertensão e tem sido investigado em estudos clínicos multicêntricos, duplos cegos e randomizados, em associação a inibidores da ECA e diuréticos, em pacientes com insuficiência cardíaca crônica moderada e grave. A taxa de mortalidade de todos os casos foi significativamente menor com o bisoprolol do que com placebo. Efeitos adversos consistem em tontura, bradicardia e hipotensão e fadiga. Bem absorvido após administração oral, é eliminado por excreção renal, 50%. A meia-vida plasmática é de 11 a 17 horas. Considerado como opção de tratamento padrão, associação com inibidores da ECA e de diuréticos para pacientes com insuficiência cardíaca crônica, moderada a grave e estável, bem como tratamento de hipertensão, tratamento de arritmias e doenças cardioisquêmicas. Betaxolol é um antagonista seletivo do receptor beta sem atividade agonista parcial ou de baixa atividade estabilizadora de membranas. Sua meia-vida de eliminação é de 14 a 22 horas. Uso terapêutico. O tratamento da hipertensão, angina de peito, glaucoma, em geral, é bem tolerado e os efeitos adversos são leves e transitórios. No glaucoma, reduz a pressão intraocular, reduzindo a produção do humor aquoso no olho. Antagonistas receptores betas com efeito cardiovasculares, betas bloqueadores de terceira geração. Além dos antagonistas de receptores adrenérgicos beta-1 seletivos, não seletivos, clássicos, existem também uma série de fármacos com ações vasodilatadoras. Esses efeitos são produzidos por uma variedade de mecanismos, incluindo bloqueio dos receptores alfa-adrenérgicos, labetalol, carvedilol, lucidolol, bevantolol, nipradilol, aumento da produção de norepinefrina, celiprolol, nebivolol, carteolol, bopidolol e nipradiolol. Propriedades beta-2 agonistas, celiprolol, carteolol, bompidolol, bloqueio da entrada de cálcio, carvedilol, betaxolol, bevantolol, abertura dos canais de cálcio, tisolol ou ação antioxidante carvedilol. Doutora? Daqui para frente, praticamente citar todos eles e falar a ação dele,
quantas vezes a potência. Só quer que ler isso aqui ou deixa para o pessoal ler? Porque isso era da parte da menina. Porque esses remédios são uma nova geração, né? De catecolaminas, né? Que fazem um efeito mais seletivo e promovem menores efeitos colaterais. E aqui só é praticamente ler eles todos e citar o que eles fazem, né? A dose deles, até o final do trabalho. Sim. Que é a degradação de gordura.
Sim. Aqui, porque era a parte da Maiara, também não falou da butamina, né? Que ela age no beta 1 principalmente, né? Que é usada em emergência cardiológica, né? Que faz um aumento desse débito cardíaco e aumento da contração muscular, né? E desculpa, doutor, outra coisa também que eu li, assim, sobre os beta 2, né? Que são os broncodilatadores, a gente não deve usar eles intravenoso, né? Nem intramuscular. Ele deve ser de preferência utilizado através de vaporização, né? De bombinha, porque aí atinge diretamente o receptor beta 2, onde ele é a função, para não alterar a função cardíaca, né? Inibidoros. Sim. E tem um misto, né? Efedrefina, né? É porque é muita coisa, né? A farmácia, né? A farmacologia pegou três substâncias praticamente, né? Que é a dopamina, noradrenalina e adrenalina, e foi fazendo as variáveis dela, né? Nessa cadeia do benzeno, né? Nessa cadeia dupla da. Qual que é o nome que eu esqueci? Da oxilasa, né? E vai alterando uma coisinha, vai se transformando em um remédio, vai fazendo ele ficar mais seletivo, menos seletivo através disso, né, doutor? Doutora, Por mim, sim, não tem nenhum problema. doutor, só se for mesmo porque a senhora está pedindo, porque realmente atrapalha um pouquinho, porque dia 21 a gente tem a prova mais complicada, que é de semiologia médica, que vai ser, inclusive a prova nem vai ser por escrita, não. O doutor vai querer que a gente não, não é o Cáceres, não, é o José Castro. Mas se a senhora realmente não tiver outra opção, por mim não tem problema, assim, mas em teoria fica um pouquinho pesado, porque a prova de semiologia médica vai ser. Ele não vai ser escrita, não. Mas se a senhora precisar mudar, tudo bem, a gente entende.
Sim, tá passado como vão ser as provas. Aula normal, depois da aula, prova. Ok. Sim. Faz ajuda o retorno venoso, né? Faz ter um retorno venoso melhor. Ok. Tudo ok, professor? Tudo ok. Ok, professor, é esse grupo aí mesmo. Dia 30, né? Tá Então bom, tá tá bom. certo, doutora. Muito obrigado, viu? Tá joia. Obrigado.